Guerras em duas frentes são, de modo geral, coisas que é melhor evitar. Livros de história mostram vários países e impérios que tentaram enfrentar guerras em duas frentes, por escolha ou necessidade, e quase sempre isso não terminou bem. Israel, por sua vez, enfrenta uma guerra intermitente em cerca de 7 frentes há quase 2 anos e meio. Apesar das forças de defesa de Israel ainda superarem expectativas em capacidade e alcance para um país pequeno, começam a surgir rachaduras. Curiosamente, os problemas que ameaçam fazer tudo se romper de vez não vêm só do exterior. A tensão da política interna turbulenta de Israel também surge. Pegando fogo. Tem sido difícil acompanhar todas as operações em que Israel esteve envolvido nos últimos 2 anos e meio. As manchetes focaram na guerra em Gaza, onde mais de 100 mil soldados passaram e Israel ainda ocupa cerca de metade do enclave. Além disso, houve também o conflito no Líbano, guerra com o Irã, operações contínuas na Cisjordânia e ataques periódicos à Síria e ao Iêmen. E eles também se estabeleceram no Iraque. Durante tudo isso, Israel parece ter conseguido lidar com essas múltiplas frentes, às vezes uma após a outra, às vezes várias ao mesmo tempo, sem ceder. Ultimamente, parece que esse pequeno país pode estar chegando ao limite. Afinal, Israel tem só cerca de 10 milhões de habitantes. Para contextualizar, isso é menos que a população da Grande Londres. Mesmo para Israel, esses anos foram inéditos. Aproximadamente 360 mil reservistas foram convocados nas semanas após 7 de outubro, na maior mobilização desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Desde então, o exército de reserva nunca foi realmente desmobilizado de forma prolongada. Cerca de 17 mil dos convocados originais seguem em serviço ativo, enquanto dezenas de milhares foram dispensados e chamados de volta até 7 vezes. As forças de defesa de Israel não foram feitas para lutar assim. A lógica operacional, desde a década de 1950, era que o país, por ser pequeno, precisava travar guerras curtas e com força esmagadora, contando com um exército de cidadãos. Jerusalém adotou esse modelo na maioria dos conflitos desde então, e geralmente funcionou. Houve períodos mais longos, como a ocupação do Líbano, mas foi uma invasão massiva, que logo virou ocupação por poucos milhares. O que chama a atenção, na era atual, não é só o fato de as guerras estarem durando mais do que o esperado, mas sim que essas guerras mais longas estão acontecendo em meio a uma verdadeira falta real de efetivo. As forças de defesa de Israel dizem que atualmente estão com uma déficit de 12 mil soldados em relação ao necessário, sendo que cerca de 9 mil dessas vagas são em funções de combate. A forma como o exército cobre esse buraco, exigindo mais dos reservistas, já se tornou um problema. O serviço na reserva do soldado médio de combate em 2026 seria de 55 dias, já sendo um grande desafio para quem trabalha e tem família. Porém, a guerra com o Irã aumentou esse tempo para 80 a 100 dias em várias unidades. Nessas condições, Israel exige que seus reservistas fiquem 1/4 do ano de uniforme, sem previsão de término. Agora, até certo ponto, isso é compreendido pelos israelenses como uma possibilidade quando eles entram para a reserva. O país não é exatamente novato quando se trata de sofrer ataques, e como um certo presidente russo poderá lhe informar, planos para um golpe rápido e avassalador para derrotar o inimigo nem sempre saem como planejado. Não é mesmo? Após o ataque de 7 de outubro, os reservistas supostamente compareceram com 130% da força esperada. Pessoas que nem sequer tinham sido convocadas correram para se alistar, com algumas unidades até recusando voluntários porque não tinham armas suficientes para distribuir. Ficou bem claro desde o início que Gaza não seria uma batalha rápida. Em setembro do ano passado, o comparecimento às convocações operacionais caiu para 60% ou 70% e comandantes da reserva começaram a recrutar por grupos de WhatsApp, pois os canais normais já não preenchiam as fileiras. A frustração foi tanta que acabou gerando seu próprio veículo político, um novo partido chamado Reservistas, liderado pelo ex-ministro e comandante de batalhão da reserva Yoash Hendorn, que baseia toda a sua plataforma na reforma do serviço militar e no bem-estar dos reservistas. No entanto, as questões de pessoal são apenas parte do problema. A questão do equipamento provavelmente é ainda mais preocupante para Jerusalém.
Durante toda a Operação Leão Rugindo, a campanha israelense contra o Irã, no início deste ano, um centro de estudos de defesa britânico estimou que Israel poderia esgotar completamente seu estoque de interceptadores Arrow se Teherã continuasse disparando na mesma intensidade. Autoridades dos Estados Unidos disseram ao Semaphore que Israel relatou estoques críticos de interceptadores de mísseis balísticos. Agora, eles não são os únicos nessa situação. A falta de interceptadores virou preocupação global nos últimos meses, com relatos de estoques perigosamente baixos nos Estados Unidos. Um relatório estimou que Washington utilizou 25% de todo o seu estoque de interceptadores TAAD, defendendo o espaço aéreo de Israel durante a guerra de 12 dias em junho de 2025. Os Estados Unidos possuem uma base industrial muito mais forte, capaz de produzir esses equipamentos em ritmo que Israel dificilmente conseguiria igualar. O equipamento pode eventualmente ser reconstruído e reabastecido, mas o problema de mão de obra, isso já é uma outra história completamente diferente. O chefe do Estado-Maior das FDI, Eyal Zemir, alertou recentemente o Gabinete de Segurança de que o exército vai entrar em colapso se a escassez não for resolvida. E a razão disso não ter sido resolvido está destruindo o governo atual. Antes de abordar as divisões internas que causam rupturas na política israelense, uma pausa rápida para falar sobre o Frontes.9. Olha, se você é um espectador regular deste canal, já sabe o que vou dizer em seguida. Frontes é nosso novo site para assinantes, com 2 vídeos exclusivos e 3 artigos de especialistas por semana. Mas mesmo os espectadores regulares, talvez vocês não saibam que o site passou recentemente por uma espécie de atualização. Além de estar com um visual muito mais elegante, temos focado bastante em trazer um grupo maior de especialistas sérios para escrever para nós. Então agora temos artigos no site, por comandantes de drones que serviram na linha de frente na Ucrânia e pesquisadores da Ostent que monitoram obsessivamente a evolução das blindagens antidrone em tanques. E por especialistas que dedicaram boa parte da vida a documentar e entender a ameaça jihadista aos Estados Unidos e Europa. Basicamente, o Frontes está se tornando um lugar onde as análises que você já conhece e gosta deste canal principal agora ficam ao lado de artigos e vídeos extremamente aprofundados de algumas das pessoas que mais entendem do assunto no mundo. Se interessar, o acesso custa só $5 por mês e há conteúdo gratuito para testar antes de comprar em frontstockbom.com. Está melhor do que nunca, agora de volta às divisões internas que afligem Israel. Quem luta? Israel se destaca historicamente em parte devido ao seu serviço militar obrigatório. Basicamente, quando você nasce em Israel, é simplesmente dado como certo que você vai cumprir o serviço militar nas forças de defesa de Israel depois de se formar no ensino médio. Para aqueles que vão para a universidade, você serve primeiro e estuda depois. Porém, desde os primeiros dias do país, houve uma exceção a isso. Israel foi fundada majoritariamente por judeus seculares comprometidos em preservar a tradição religiosa, que após o Holocausto tornou-se apenas uma sombra do passado. Os judeus Haredi, ou os chamados ultra-ortodoxos, receberam uma isenção concedida pelo primeiro-ministro do país, David Ben-Gurion. Homens profundamente dedicados ao estudo religioso em yeshivas no país, que não desejavam interromper os estudos para servir, seriam isentos. Na época, isso envolvia cerca de 400 estudantes e não teria grande impacto militar para o país, então não gerou muita controvérsia. A questão é que as tendências populacionais podem variar, e quando se trata dos Haredim, aqueles 400 eram só o começo. A migração europeia aumentou o número deles, mas eles também têm muitos filhos, não apenas 1, 2, 4 ou 5. Atualmente, eles têm uma média de 6,5 filhos por mulher, um número impressionante por si só, até você perceber que isso na verdade é uma queda em relação ao pico de quase 8 filhos por mulher no início do milênio. E lembre-se, isso é a média. Avançando para 2026, esses estudiosos isentos do serviço militar passaram a representar cerca de 14% da população total de Israel. Isso é muito mais significativo em termos de isenções militares, mas quando você começa a dividir esses números por faixa etária, aí sim os alarmes começam a soar de verdade. Quase 60% de todos os judeus Haredi têm menos de 20 anos e, atualmente, eles representam 1/4 de todas as crianças judias no país com menos de 4 anos.
Isso já era esperado, e os governos israelenses fizeram basicamente o que qualquer Estado responsável faria. Eles adiaram o problema. Agora tentaram resolver a situação, principalmente propondo leis que aumentavam voluntariamente a integração dos Haredi nas FDI e formalizavam as isenções. Essas tentativas nunca avançaram de fato, tornando a questão cada vez mais tóxica. As coisas realmente chegaram ao auge em 2024, quando a Suprema Corte de Israel finalmente se pronunciou e decidiu por unanimidade que não havia base legal para os Haredi. As isenções, ordenou ao Ministério da Defesa que iniciasse o recrutamento obrigatório e autorizou que aqueles que não respondessem às convocações fossem acusados de evasão do serviço militar. A decisão atingiu um governo em péssima situação para lidar com isso. Israel havia passado por uma série inédita de 5 eleições, separadas em 4 anos, entre 2019 e 2022, e voltar às urnas para uma 6ª eleição estava fora de questão. Netanyahu entrou em uma coalizão sem muito entusiasmo, com cerca de 6 partidos diferentes, incluindo os 2 partidos Haredi, Judaísmo Unido da Torá e Shas. Mesmo com todos eles juntos, ele mal tinha maioria, o que significava que não havia margem de manobra. Quando se trata dos partidos Haredi, obter apoio geralmente exige garantir a continuidade da isenção militar. Agora, Netanyahu até tentou trabalhar com eles, mas a guerra tornou essa questão ainda mais radioativa do que nunca. Nenhum dos partidos está particularmente envolvido em política externa, e não são eles que estão pressionando por nenhuma das campanhas que Israel iniciou. Eles, historicamente, estão dispostos a participar de coalizões com praticamente qualquer um, seja da esquerda ou da direita, desde que consigam resolver as questões específicas que priorizam para suas comunidades. Mas Netanyahu e seus partidos da coalizão estão. As guerras são parte do motivo para a isenção se tornar insustentável, com pressão crescente dos 2 lados. De um lado estão os linha dura da segurança e os grupos sionistas religiosos de extrema-direita, base dos partidos de Smotrich e Ben-Gvir, cujas comunidades arcaram com uma parte desproporcional do custo da guerra. Embora representem cerca de 10 a 12% da população de Israel, eles foram responsáveis por cerca de 45% das mortes em combate durante a guerra, chegando a ultrapassar 60% nos períodos mais violentos. Isso costuma ser motivado por forte nacionalismo, levando essas pessoas a ficarem desproporcionalmente representadas nos alistamentos para a linha de frente. Você pode imaginar como essas comunidades se sentem em relação às exigências dos Haredim por uma isenção do combate, agravado pelo fato de que os próprios deputados que eles elegeram para representá-los são os que estão fazendo acordos para que isso aconteça. Por outro lado, a religião pode ser bastante teimosa, e os próprios partidos Haredim se recusaram categoricamente a cederem suas exigências de isenção. Com o passar do tempo e ficando cada vez mais claro que Netanyahu estava adiando qualquer legislação formal para oficializar a isenção, o Judaísmo Unido da Torá abandonou a coalizão completamente no verão passado. Netanyahu foi se arrastando com um empate de 60 a 60 até este mês, quando o Shas fez o mesmo e se articulou para dissolver o Knesset. As eleições deste ano se aproximam e, embora seja cedo para prever resultados, os Haredi são só metade do problema. Enquanto os partidos Haredi têm aproveitado seu tempo incomumente destacado nos holofotes ultimamente, a outra facção da coalizão de Netanyahu, que vem causando crises internacionais desde que assumiu o cargo. Os 2 partidos são Sionismo Religioso e Otzma Yehudit, mas eles são mais conhecidos por seus respectivos líderes, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Esses 2 homens são diferentes de tudo já visto na liderança política israelense e representam uma guinada à extrema-direita. Eles acham o partido Likud de Netanyahu muito conciliador com os palestinos. Ben-Gvir é o mais polêmico dos 2 e ganhou destaque ao se filmar provocando ativistas algemados e vendados, detidos em uma flotilha de ajuda para Gaza. A atitude gerou rara repreensão do embaixador dos Estados Unidos e levou o presidente de Israel a condená-lo publicamente. Isso também irritou boa parte da Europa, de onde vieram muitos ativistas, até de países que costumam apoiar Israel. Mesmo assim, nenhum desses homens é coadjuvante. Smotrich, ministro das Finanças, também controla grande parte das políticas na Cisjordânia, incluindo assentamentos, e rapidamente atendeu aos interesses dos radicais que o apoiam.
A construção cresce na região, com mais de 51 mil unidades habitacionais aprovadas desde 2022 e 103 novos assentamentos autorizados. E como se não bastasse, no início deste mês, ele pediu publicamente que Israel eliminasse permanentemente as linhas que separam as áreas A, B e C, referentes às zonas sob autoridade da Autoridade Palestina, ou seja, anexação. A Cisjordânia tem sido um ponto de tensão que recebeu uma atenção estranhamente pequena. Ataques de colonos extremistas israelenses contra palestinos têm sido uma realidade constante por lá há anos. Nem todos os colonos estão envolvidos ou apoiam, mas a ala violenta é grande e conectada, tornando equivocado tratar o problema como algumas poucas maçãs podres. Com Ben-Gvir, um colono com histórico de apoiar posições extremistas e atual ministro da Segurança Nacional, não é difícil imaginar de que lado ele ficará. Nos primeiros dias no cargo, ele ficou conhecido por chamar sem ironia quem ataca vilarejos palestinos de bons meninos. Ataques atingiram várias infraestruturas palestinas, incluindo casas e ataques de motivação religiosa a mesquitas e a uma vila cristã, tornando este ano especialmente brutal. Segundo dados da ACLED, a violência dos colonos atingiu o maior nível desde outubro de 2023. A ONU registrou cerca de 5 ataques diários de colonos em 2025, somando quase 1.800 incidentes, inclusive não fatais. A situação piorou quando o grupo israelense de direitos humanos, Yesh Din, revelou que 94% dos casos foram encerrados sem acusações formais. Para ser justo, essa não é a única violência lá. O Shin Bet registrou 57 ataques palestinos significativos no ano passado, contra 231 no anterior. Isso inclui tiroteios, esfaqueamentos e atropelamentos com carros. As forças de defesa de Israel, por sua vez, não estão fechando os olhos para isso, muito pelo contrário. E isso também fez com que eles ficassem muito mal vistos pelos colonos. No último verão, houve vários ataques de colonos contra soldados das forças de defesa de Israel, inclusive com spray de pimenta, ações que até Ben-Gvir considerou ultrapassar o limite, algo raro em sua defesa e habitual dos colonos. Outros ataques tiveram como alvo seus equipamentos, incendiando veículos militares das forças de defesa de Israel e o hardware de vigilância que o exército usa para manter a segurança na região. Após incendiarem uma mesquita em Deir Istair, os atacantes deixaram uma mensagem em hebraico para as forças de defesa de Israel, não em árabe para os palestinos locais. Ela dizia, entre outras coisas, "Não temos medo de Avi Bluff." E continuem condenando, numa referência ao chefe do Comando Central das Forças de Defesa de Israel, um major-general que recentemente denunciou a violência deles e provocaram as Forças de Defesa de Israel. Podemos entrar escondidos, incendiar locais e sair antes de vocês chegarem. E não há nada que possam fazer, pois quem comanda a polícia está do nosso lado. Netanyahu sabe que o problema cresce, mas se demitir Ben-Gvir, perde a coalizão, então o status quo segue prejudicial. E precisamos realmente enfatizar uma palavra-chave aqui: prejudicial. No início do mês, Netanyahu foi informado por um oficial do Comando Central das FDI e pelo chefe do Shin Bet que cerca de 80% dos incidentes violentos registrados por tropas israelenses na Cisjordânia são ataques de extremistas judeus contra palestinos. Esse dado já é impressionante, mas a situação piora com uma reportagem da rede Karn de Israel, que afirmou: o oficial informou Netanyahu que a dedicação de recursos ao combate ao terrorismo judaico fez as forças de defesa de Israel reduzirem as prisões de suspeitos palestinos de terrorismo, colocando a segurança do Estado em risco. A mensagem não é sutil. Os próprios comandantes do exército estão dizendo ao primeiro-ministro que uma parte de sua coalizão se tornou não apenas um problema de segurança, mas aparentemente o principal problema de segurança na Cisjordânia. Isso é efetivamente o oposto do debate sobre o alistamento. Os Haredi saíram porque Netanyahu não podia mais protegê-los, enquanto Smotrich e Ben-Gvir permanecem causando caos em outros lugares. Nenhum arranjo era sustentável, e ao que tudo indica, as diferenças antes disfarçadas agora são grandes demais. Israel terá novas eleições pela primeira vez desde 7 de outubro. Embora historicamente seja arriscado duvidar da sobrevivência política de Netanyahu, é claro que, qualquer que seja a composição do próximo governo israelense, ele será bem diferente.
O que isso realmente significa para as pessoas que vivem em Israel, na Palestina e na região mais ampla, porém, ainda permanece totalmente em aberto. Obrigado por assistir.